Olá, olá, boa noite. Todo mundo aqui na sala, todo mundo me ouve. Dá um ok no chat se está ouvindo bem. E pode até abrir o microfone também para a gente poder ter esse primeiro contato por áudio. Joinhas. Queria, em nome da Sonaf São Paulo, dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui, que entrou nessa live. Começar pela Lívia, nossa convidada de honra nessa noite, Aline, Caio Henrique, Henrique Leães Bravo. Henrique Leães Bravo, hein? São Leões Bravo ou Leães Bravo? Também Henri Mazzoni, Iago Costa, Breno, Letícia Nunes, Nath Queiroz e Poli Cocinella, ou Cotinella. Bom, Leães mesmo, é isso aí. Leão Bravo, legal demais, hein? Meu sobrenome é poderoso. Bom, sem mais demoras, desculpa pela demora no início dessa nossa live, dessa reunião científica, onde a gente vai poder conhecer um pouco mais da experiência da Lívia, nessa migração aí da área esportiva para a área acadêmica. E, sem mais delongas, queria aqui apresentar a Lívia e um pouco de quem ela é, abrindo aqui o mini currículo dela. Lívia, pós-doutorada, né? Ela é mestre e doutora pela UFSCar, formada em fisioterapia desde 2007 pela Unifram, pós-doutora, pós-doc em ciência da reabilitação pela UFMJ, MG, desculpa, pela Federal de Minas Gerais. É sócia especialista SONAF, membro da Comissão de Esportes de Combate nesse ano de 2025, docente dos cursos de graduação da IMEPAC, em Araguari, Minas Gerais, e também em Uberlândia. Ela é docente dos cursos de pós-graduação das faculdades Uniguaçu, São Paulo, Inspirar, Uberlândia e Elite Formações, em Maceió. Lívia Poguetti, ou Pogetti, como que pronuncia teu sobrenome, Lívia? O microfone já está aberto para a gente te ouvir. Isso, Pojete, Luciana. Pogetti, muito bom. Obrigado mais uma vez pela, por esse tempo, por essa reunião científica, onde a gente vai poder conhecer mais da tua carreira, da tua história e poder, assim, até uma curiosidade pessoal minha, porque eu tenho amigos que fizeram o movimento contrário, saíram da área acadêmica, que queriam, assim, desenvolver essa área, fizeram mestrado, doutorado, pós-doc, Uhum. e depois foram para a área ambulatorial, para a área clínica, e cada um tem a sua história, cada um tem os seus valores, e a gente queria ouvir de você, assim, como que foi essa decisão de sair da quadra, da mão no atleta, para ir para o estudante, para o aluno, seja da graduação, da pós-graduação. Bem-vinda mais uma vez, e a aula e esse tempo agora é todo seu. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. Boa noite a todos vocês. Primeiramente, queria agradecer, em especial, ao Eduardo Salvati. Eu não sei nem se é assim que pronuncia o sobrenome, eu acredito que sim. É Ao Léo, assim. é isso? Ah, então tá bom. Isso. Ao Léo. Lívia, vou pedir uma Oi? gentileza, você abaixar um tiquinho a sua câmera, ou Ah, você crescer, aí, joia. melhor. Muito melhor. Então tá bom.
E queria agradecer também ao Leonardo Silva pelo convite de estar aqui hoje palestrando para todos vocês e a vocês que tiraram um tempinho para vir me prestigiar, participar dessa palestra. Essa é uma palestra, querendo ou não, ela fala um pouquinho sobre mercado de trabalho, né? Muitas vezes a gente acompanha aí dentro da fisioterapia a maioria das palestras sempre voltada para avaliação, reabilitação, mas o mercado de trabalho às vezes fica um pouquinho a desejar, né? A gente não fala muito sobre ele. E aí eu quero justamente compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e um pouquinho sobre essa informação, né? Essa parte da prática, né? Da docência. E por isso, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Se vocês, por um acaso, tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem ir lançando aí no chat e depois a gente vai respondê-las todas, tá? Eu manuseei já o Zoom há algum tempo, quando eu estava na UNA, em Divinópolis, isso já tem mais ou menos uns 5 anos. E hoje a Zoom não é uma ferramenta que eu utilizo muito, mas eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo no chat, nem estou enxergando vocês. Qualquer coisa, então, se for necessário parar a apresentação, é só me falar, me chamar ou abrir o microfone que a gente vai conversando. Eu queria muito conhecer vocês também, né, o meu público, e saber de vocês, e vocês podem lançar aí no chat se vocês são estudantes de fisioterapia, ou se tem alguma outra graduação aqui, né? Eu acredito que a maioria seja fisioterapia, ou se já são profissionais. Se vocês puderem lançar aí no chat, depois eu dou uma olhadinha para poder conhecer vocês também um pouquinho. E eu começo a palestra de hoje com uma pergunta de quem aqui já pensou em dar aula ou fazer pesquisa, mas não sabe por onde começar. Então, essa é uma pergunta que eu pretendo que vocês tenham a resposta no final dessa palestra, né? Ou seja, que vocês saibam por onde começar ou como aproveitar as oportunidades no decorrer da formação de vocês como fisioterapeutas. E a partir daí, nós vamos começar então a a desenvolver alguns pontos que são importantes quando eu falo, por exemplo, sobre o fisioterapeuta, né? O que é ser um fisioterapeuta acadêmico? E aí, quando eu falo sobre acadêmico, eu estou falando daquele estudante, certo? E aí você fala, ah, mas eu já sou formada, eu não sou estudante. Mas eu tenho certeza que você ainda vem fazendo cursos em formações, ou seja, então se formos pensar, a gente nunca deixa de ser um estudante de fato, né? Nós estamos sempre aprimorando e buscando, sempre estar melhorando, mesmo que a gente já tenha se formado. E isso é importante, até porque senão a gente enferruja, né? A gente fica para trás, enquanto o mercado de trabalho vai atropelando a gente. Então, a renovação, os estudos sempre é importante, a participação em eventos científicos. E aí, a gente tem, por exemplo, esse fisioterapeuta que é e continua estudando e tudo mais, ele pode ter algumas opções, né? Ele pode ser um clínico exclusivo, e aí, quando ele é um clínico exclusivo, ele vai estar dentro dos clubes, dos consultórios, das seleções e das academias. E essa parte aqui eu acho interessante, porque é um ponto que a gente tem explorado mais no nosso mercado, a gente fazer associações dentro de academias e fazer o atendimento para aquele público e de outros também. Então, eu, por exemplo, eu atendo, o meu consultório é dentro de uma academia, que é a Academia Taquei, aqui em Uberlândia. Então, eu tenho o Crefito 3, mas eu também tenho essa subsede aqui de Minas, onde eu faço os meus atendimentos e dou as aulas, né? Então, eu faço esse atendimento dentro de uma academia, que é a Academia Taquei, onde tem esportes de combate, tem musculação, tem natação, tem pilates.
e eu pego tanto o público deles, alcanço tanto o público deles quanto o público da comunidade da cidade de Uberlândia. E a gente tem o clínico mais acadêmico, que é justamente o que eu faço também, né? Eu atuo tanto na parte prática quanto na parte das aulas. Oriento TCC, faço, desenvolvo pesquisas, né? Então, essa parte aqui eu contemplo ela, porque eu faço tanto a parte de atendimento clínico no período da manhã, por exemplo, e no período noturno eu dou aulas para os cursos de fisioterapia. E tem aquele acadêmico integral. Eu já fui esse acadêmico também, porque eu também já dei aula em universidades federais, como, por exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia, no qual, nesse período, eu trabalhava de forma integral, eu era docente de dedicação exclusiva. Então, eu ficava ali fazendo só mesmo a docência, a parte de pesquisa, também desenvolvi projetos de extensão. E eu só não fiz essa parte de gestão universitária, mas o resto aqui, né, de docência, pesquisa e extensão, eu explorei o máximo. E no período em que eu também estava desenvolvendo o doutorado, mestrado e o pós-doutorado, também houve um desenvolvimento com bolsa, no qual eu ficava exclusiva ali dentro do laboratório, então a gente desenvolveu muita pesquisa quando você fica, né, centrado naquela atividade. E a gente vê justamente a parte do caminho para a cátedra, né? Essa parte toda que eu vim falando, né, do tipo do fisioterapeuta, que ele pode ser clínico, clínico e acadêmico, ou exclusivamente acadêmico, eu quero dizer justamente a trajetória para a cátedra, né? E a cátedra nada mais é do que a cadeira pontífica. O que é a cadeira pontífica, Lívia? A cadeira pontífica é a cadeira professoral, a cadeira de quem ensina. Então, a cátedra quer dizer justamente isso. Existe, obviamente, um passo a passo estratégico, onde a gente tem dois tipos de caminho, né? A gente tem um caminho mais fácil, que eu denomino de janela de ouro. Então, essa janela aqui seria a janela de ouro, se a gente aproveitasse todas as oportunidades que nos foram dadas ou que não são dadas durante a graduação, talvez a gente tenha um caminho mais fácil, mas a gente também tem um caminho um pouco mais difícil no qual a gente resolve fazer o caminho da formação de mestrado e doutorado, pós já ter uma carreira clínica. E aí, nesse sentido, a gente faz algumas escolhas como renúncias, né? A gente tem que renunciar, às vezes, a algumas carga horária, fazer algumas escolhas que entraria naquela frase do Chorão, né? Cada escolha uma renúncia. E aí, esse caminho ele pode ser um pouco mais difícil, porque às vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas. Mas considerando essa janela de ouro, que é o período onde a gente está ali dentro da graduação, a gente tem um passo a passo estratégico que poderia facilitar essa entrada, né, ou esse caminho para a trajetória acadêmica, que pode ser vindo por um fortalecimento de uma base clínica, e aí a gente vai ver sobre isso. Nós podemos conquistar esse caminho através da iniciação científica, que é uma pesquisa aplicada. Então, dentro da graduação desse processo, nós temos essa iniciação científica e que é vista como uma forma muito pesarosa pelos alunos, uma vez que a iniciação científica às vezes exige daquele aluno uma dedicação para a escrita do TCC, e o TCC nunca é algo bem visto, mas ele é algo, seria o pontapé, um dos pontapés iniciais. A gente vai ver ao longo da palestra que, na verdade, a inserção acadêmica, né, da docência, ela está desde o início da graduação, mas a gente não consegue perceber, às vezes, essas nuances. Então, a gente vai destrinchar isso durante a palestra. Outra situação seria o mestrado e o doutorado.
como ferramentas de trabalho e de inserção ao mercado de trabalho, e a partir do mestrado e do doutorado, a gente tem uma produção acadêmica, onde ali abrem outras portas, né, como produção de artigos científicos, participação em eventos, e isso pode gerar uma docência formal e didática. Quando a gente fala, então, de fortalecimento da base clínica, nada mais do que a gente tem as formações complementares. E a gente pode ir fazendo essas formações complementares e que vão dando para a gente já uma base clínica importante através de cursos de terapia manual, e aí entrariam quais? A formação em Mulligan, em Maitland, em quiropraxia, em osteopatia, isso voltado, obviamente, para a área de traumato-ortopedia esportiva, e que são ferramentas que a gente vai utilizar como método de tratamento posteriormente, né? A gente tem outras técnicas, como, por exemplo, o uso do dry needling, né? Que é algo que tem sido bastante utilizado na prática clínica e na recuperação muscular, e entre outras formações complementares que a gente pode utilizar. Nós temos a osteopatia, também a formação em osteopatia, que entra como uma especialização devido à delonga, né, o tempo em formação desse curso, mas também temos as especializações lato sensus, e aí existem diversas, temos as residências também, que vão aprimorar essa parte do fortalecimento clínico, mas nós também temos a vivência com diferentes modalidades. Eu falo que durante a graduação eu sempre incentivo os meus alunos a fazerem a prática extra-universidade. Por quê? Isso aqui é importantíssimo para que ele, além dele criar uma rede, né, de contatos importantes, né, uma network, digamos assim, ele também vai ter uma vivência diferenciada que muitas vezes a universidade não é capaz de propor. Então, outra coisa que eu acho interessante é que essa vivência de estágio extra-classe, ela vem justamente para você criar um leque, conhecer outras modalidades, você não especializar em uma modalidade. Hoje eu vejo muito alguns físios sendo exclusivos de um esporte, então é formado, trabalha com vôlei, vamos supor, e o vôlei, ele tem todo o conhecimento do vôlei, mas aí acontece, né, de abrir um processo seletivo, por exemplo, para um time de futebol, mas às vezes ele não tem essa vivência no futebol e ele gostaria de mudar de modalidade, ou de esporte, ou de público do qual ele trabalha, e às vezes aquilo faz com que ele tenha uma restrição ali na hora da seleção, e pode perder, lógico, um espaço para alguém que tem um leque de possibilidades e que conheceu diversas modalidades. Então, isso ajuda também a diferenciar no mercado de trabalho. Outra coisa, contato de clubes, associações e projetos sociais. Essa parte faz parte também do estágio extracurricular, que se a cidade houver a demanda, né, e acredito que na região sudeste existem essas possibilidades, então, de clubes abrindo editais de seleção para alunos que queiram fazer estágio, ali naquele processo já fazer uma rede de contatos, certo? Um network, a participar, então, dos projetos sociais e muitas vezes relacionados à própria universidade, que são os projetos de extensão. Eu, por exemplo, quando estive na UFO, eu desenvolvi um projeto de extensão no qual a gente tinha contato tanto com a equipe de handball da cidade, quanto com a equipe de futsal da UFO mesmo. Então, ali a gente fazia um processo tanto de avaliação quanto de prevenção de lesões e reabilitação com essa população, que fez com que os alunos tivessem essa vivência dentro da universidade,
mas como um projeto de extensão, mas sempre interessante que eles buscassem também outras vivências, contato com outros professores ou outros profissionais, porque isso faz com que a mente desse aluno ela se abra a outros conhecimentos, né, outras formas de ver a mesma condição. A iniciação científica e a pesquisa aplicada é uma outra forma de abordagem que a gente tem dentro da universidade e de oportunidade para a iniciação nessa trajetória acadêmica. Então, a gente tem a iniciação científica que posteriormente pode ser utilizada, esses dados, né, de pesquisa, como o trabalho de conclusão de curso, então ela é super bem-vinda e bem aceita. Algumas universidades particulares oferecem esse programa de iniciação científica, outras não apresentam essa oportunidade, mas se na universidade de vocês tiver esse programa, é sempre muito interessante que vocês ingressem nesses programas de iniciação científica, porque a iniciação científica, ela abre portas. Aí vocês vão falar assim, mas como que abre portas? Abre portas no melhoramento do currículo de vocês quando vocês forem prestar algum processo seletivo. Então, quem tem uma iniciação científica na área do qual ele está pleiteando, provavelmente ele vai ter um diferencial comparado àquele aluno que não fez a iniciação científica. Além disso, a iniciação científica joga o seu currículo para cima, então você consegue, por exemplo, vai fazer uma especialização, essa especialização ela tem um processo seletivo do qual você pode concorrer bolsa de estudo, você pode ter um currículo diferenciado com a iniciação e jogar para cima e você ocupar as primeiras colocações para receber essa bolsa. Então, busquem saber, se vocês não sabem se a universidade de vocês tem isso, esse programa de iniciação, procurem saber, isso é super importante para vocês, tá? Além disso, vocês desenvolvem uma parte intelectual de vocês voltado para aquela pesquisa que vai gerar um aprofundamento naquilo que você está estudando. Então, isso pode estar relacionado à área de biomecânica, à área de fisiologia ou epidemiologia no esportes. Então, sempre muito importante. E, além de tudo, né, quando você está fazendo a sua coleta de dados ali, você está tendo contato com atletas, muitas vezes equipes ou times, né, que você está coletando aqueles dados. Muitas vezes você faz contatos dentro das academias. Então, por exemplo, eu fiz uma parte do meu pós-doutorado com praticantes de CrossFit. Então, eu estava ali dentro da academia, dos box, né, acompanhando essas pessoas e fazendo redes de contato ali com eles também. Essas pesquisas, elas podem ser feitas dentro da clínica ou dentro de laboratórios, isso também não impede que você faça contatos com as pessoas que estão participando e, de repente, essas pessoas podem virar pacientes de vocês futuramente, né? Então, isso tudo faz parte da trajetória acadêmica, para posterior a gente alcançar o mestrado e doutorado. Então, já seria um meio caminho andado, uma janela de ouro importante oferecida pela universidade. Já no mestrado e doutorado, teria aquela pergunta: por que fazer, né, um mestrado e um doutorado? E aí a resposta ela pode está inserida aqui, mas podem ter outras respostas também se você perguntar para outros profissionais. Mas assim, eu tenho certeza que a grande maioria de todos que fizeram fala sobre a capacidade crítica que você desenvolve após fazer um mestrado e após fazer um doutorado. Porque você consegue ter autonomia para ler um artigo científico, você consegue escolher melhor as suas referências de acordo com aquela condição que a pessoa apresenta, e aí você traçar um tratamento de forma segura, certo? Além de tudo, o mestrado, só o mestrado já possibilita a entrada no ensino superior como professor, então você ali já tem um acesso importante a esse mercado de trabalho, e eu posso dizer para vocês que, como professora, né, de ensino superior, a maioria das universidades, mesmo que particulares hoje,
tem optado por trabalhar com profissionais que já estejam ou fazendo mestrado ou que já tenham o título de mestre, pelo menos. Então, isso já é uma possibilidade, uma outra carta na manga, digamos assim, para uma pessoa que está em formação ou procurando novas possibilidades de trabalho. E, além disso, o mestrado e o doutorado, ele promove uma produção científica relevante. E é sempre muito interessante, eu acredito que todo mundo se sentiria satisfeito, por exemplo, de ter um estudo seu apresentado num evento científico importante, de ver o seu nome citado lá, o artigo que você falou, outros profissionais comentando e utilizando aquelas informações como métodos de reabilitação ou de avaliação, ou mesmo epidemiológico, para aquela equipe ou para aquela população que ele trabalha. Então, isso gera uma satisfação muito grande, certo? Para nós profissionais e que estamos aí desenvolvendo a trajetória acadêmica. E o porquê não fazer mestrado e doutorado? E se a gente for ver a desvantagem, né? Ou seja, os motivos que você tem para não fazer, eles são menores do que o porquê fazer, né? Então, por exemplo, você fazer simplesmente por fazer um mestrado. Ah, eu vou fazer um mestrado porque eu estou com medo de me formar e não ter uma oportunidade como fisioterapeuta no mercado de trabalho. Já vi muitos alunos, ex-alunos, falando dessa forma, então, utilizando o mestrado como sei lá, uma válvula de escape e que posteriormente não está utilizando, né, aquele título é, de forma adequada, ou seja, às vezes só fez por causa da bolsa para receber um salário ali durante um período e depois deixou o título de mestre lá empoeirado na gaveta. De certa forma, né, existe uma possibilidade. E essas pessoas que hoje têm um título de mestre e que está lá engavetado, de repente, futuramente, pode olhar para ele e, de repente, essa palestra pode ser um start e olhar para ele e falar: nossa, esse título ele me dá uma possibilidade no mercado de trabalho. Então, que está sempre volátil, né? Uma hora a gente está empregado, outra hora a gente não está, e é sempre bom a gente ter essa carta na manga. E a falta de interesse genuíno pela pesquisa, isso às vezes é um ponto importante a se considerar, porque muitas pessoas falam, eu tenho dificuldade de escrever, de colocar no papel as coisas, eu tive muita dificuldade de fazer o TCC e tudo mais. Essas pessoas que apresentam essa dificuldade realmente podem ter um sofrimento maior no desenvolvimento do mestrado, do doutorado, que são onde a gente vai ter que desenvolver a nossa parte intelectual. Mas algo que eu falo sempre para os alunos de graduação: ninguém nasce sabendo escrever. A gente vai adquirindo isso ao longo do tempo. Mas para uma escrita científica que vai gerar alta qualidade, sempre é seguida de muita leitura. Então, se eu quero escrever bem um TCC, sobre um determinado assunto, eu preciso ler estudos sobre aquele assunto, porque é só a partir das leituras dos artigos científicos sobre aquele assunto que eu vou ter a minha biblioteca e, a partir disso, tirar de lá as minhas ideias para dissertar sobre aquele assunto. Então, a gente aprende a fazer isso, né? Ninguém nasce sabendo dissertar, escrever, mas é algo que muitas pessoas, às vezes, levam como decisões para fazer um mestrado e um doutorado, né? E aí, quando a gente fala nesse mercado de trabalho, eu trouxe para vocês o seguinte, que o Brasil, ele teve um aumento exponencial de pessoas que fizeram mestrado e doutorado em 25 anos. A gente está falando de 1 milhão de mestres e doutores nesse período de tempo. E aí vocês vão falar assim, mas tudo isso é fisioterapeuta? Não, isso está inserido em várias profissões,
Mas o que eu quero trazer com vocês sobre essa informação é que vai chegar em um momento em que o mestrado ele vai ser necessário, e às vezes eu não vou nem dizer que vou utilizar a palavra obrigatória, mas tem altas chances disso acontecer quando a gente sair para o mercado de trabalho, porque o número exponencial de pessoas que estão fazendo e trilhando esse caminho está cada vez maior. E isso, querendo ou não, acaba sendo um diferencial na hora da contratação. Quando a gente fala na área de fisioterapia, né, e a gente vê esse aumento exponencial de maneira geral no Brasil, a área da fisioterapia, ela na parte de pesquisa, né, na área da CAPES, ela é considerada a área 21, que é uma área que envolve quatro outros cursos, que é educação física, terapia ocupacional, a fono e a gente, que é fisioterapeutas. Nesse caso aí, a gente vê que esse número de docentes também está expandindo, tá? Então, pessoas que também têm procurado para fazer mestrado e doutorado. E eles têm percebido que a maioria desses docentes, eles estão dentro de um quadro de docentes permanentes dentro das universidades, tá? Então, 86,3% dessas pessoas que fizeram mestrado e doutorados estão como docentes permanentes. Outros tantos estão como colaboradores e outros tantos como visitantes. O visitante, ele é uma parte importante nessa formação, porque tanto o visitante quanto o professor ou docente substituto, ele é uma oportunidade das universidades públicas que abrem para que esse profissional que vem fazendo pesquisa, está inserido ali dentro do laboratório e que não desenvolveu uma prática docente, então ele acabou de formar, saiu da graduação, já entrou no mestrado e seguiu para o doutorado, mas ele não tem uma prática docente, né? E aí, esses concursos, como visitantes e substitutos, são concursos temporários de universidades públicas que favorecem para que esses profissionais eles tenham a experiência docente. E é algo que conta muito, porque quando você tenta um processo seletivo de uma universidade privada, né, ou particular, às vezes você bate na trave ali justamente porque você não tem a experiência docente. Então, as universidades públicas oferecem para esse profissional um período temporário de 2 anos que favorece para que você adquira essa experiência docente. E outra coisa que me chama muita atenção, e aí não tem como não militar, é justamente o número de homens com relação às mulheres nessa formação. A gente ainda vê um número de 51,5%, né, maior do que as mulheres como mestres e doutoras. E isso me chama muita atenção porque se a gente for pensar na quantidade de alunas e a quantidade de alunos nos cursos de educação física, terapia ocupacional, fono e físio, nós temos a maioria deles compostos por mulheres. E aí, quando a gente vê esse índice, né, na prática, como mestres e doutoras, a gente vê que as mulheres vão menos para essa área. E às vezes está muito relacionada à própria oportunidade de mercado de trabalho, a tal conta que não fecha, porque muitas são mães, são esposa, né? E são fisioterapeutas e que às vezes têm que dedicar mais tempo, e querendo ou não, a pesquisa vai exigir um tempo de vocês importante, e por isso que eu falei lá atrás, né? Que muitas vezes a gente precisa fazer escolhas, né? Renúncias sobre alguns tempos que a gente gasta e que quando a gente escolhe seguir a carreira acadêmica, a gente vai ter que renunciar. E pode ser que por isso as mulheres ainda alcance, né, o menor índice no mercado de trabalho. E a gente tem, e talvez seja a dúvida de alguns de vocês, quando a gente fala sobre trajetória acadêmica
existe aí o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. O mestrado acadêmico, que é o mestrado que eu fiz e que a maioria das pessoas fazem dentro da fisioterapia, ele é o que mais apresenta, né, em quantidade de universidades e que foi aumentando ao longo do tempo. Nós podemos ver aqui que atualmente existe um número importante, em torno ali de 80 cursos de pós-graduação estricto sensu oferecido pelas universidades para a formação de mestre, e a gente tem um número um pouquinho menor, mas que está aumentando também ao longo do tempo, para estricto sensu em doutorado, também no formato acadêmico. E a gente tem o profissional, o mestrado profissional, que atualmente são 4 no Brasil, e o doutorado a gente não tem nenhum até então. Eu preciso informar que na área da fisioterapia, né, considerando a área 21, nós não temos essa formação de mestrado profissional no Brasil, tá? A gente só tem a parte acadêmica mesmo, tanto para mestrado quanto para doutorado. E aí, quando a gente faz e desenvolve essa carreira acadêmica, nós temos a produção acadêmica, que vão envolver a produção de artigos, né, científicos, a produção de capítulos, né, escrita de capítulos de livro. A SONAF, por exemplo, tem uma parceria com a CK de Artmed, do qual a gente que fez uma pesquisa, desenvolvemos pesquisa sobre um determinado público ou uma condição patológica, a gente escreve e temos a oportunidade de escrever esses capítulos de livro em parceria com a SONAF e com a ArtMed. Eu mesmo tenho um capítulo lá. Além disso, nós temos a produção dos artigos científicos. Isso abre portas para que a gente palestre em congressos, né? Obviamente que não necessariamente a gente vai lá na frente palestrar, tá? Mas o fato da gente apresentar um banner lá, um pôster com os dados das pesquisas que nós desenvolvemos, já é uma forma da gente estar fazendo uma produção acadêmica. Isso favorece também a participação em bancas, tanto de TCC, quanto mestrado, quanto doutorado, é super importante. Eu vejo muitos alunos que se formaram e que passaram como alunos sendo julgados por uma banca, e que quando eles entram no mestrado ou no doutorado, eles vão julgar os outros alunos, né? Muitas vezes os colegas ali de graduação. Então, a gente vê esse processo acontecendo porque dentro do mestrado e do doutorado, as universidades, os próprios orientadores, eles orientam para que a gente, dão essa oportunidade para que a gente seja banca dos alunos de graduação, a gente tenha essa experiência julgadora ali, e isso é de mais importante para a formação acadêmica também. E a gente orienta o TCC. Então, se um dia eu era o orientado, hoje, né, fazendo um mestrado e um doutorado, eu oriento, né, esses alunos de TCC, e ali, orientando esses TCCs, eu posso ter uma outra publicação científica, então, uma coisa impacta na outra. E me possibilita a oportunidade de ser um preceptor de estágio, ok? Ou um supervisor de estágio, onde, então, antigamente eu era o aluno, o estagiário, e hoje eu sou o preceptor ou supervisor que vai dar as orientações para aquele aluno do que ele deve fazer ali ou naquele processo de aprendizagem. Então, vocês podem ver que os papéis se invertem, e esse processo todo de formação, ele é demasiadamente importante para a nossa formação docente. E que, então, a docência formal, ela inicia na parte de seminários, apresentação de seminários. Então, os professores dão ali dentro da sala de aula, vocês vão ter que apresentar um seminário. E a maioria dos alunos acham isso horroroso, né? Por quê?
querendo ou não, isso está relacionado ao fato de você ter que se expor lá na frente para os outros alunos, mas isso já é uma iniciação docente. Algo que continua quando você entra no mestrado e do doutorado, que você vai várias vezes apresentar os seus dados, apresentar artigos científicos e assim por diante. Também inicia a formação docente quando a gente faz uma monitoria. O fato de eu dar monitoria naquela disciplina que eu tenho afinidade já é uma iniciação docente. Ali começa também uma formação docente dentro da graduação. A participação de ligas acadêmicas. Por que ligas acadêmicas? Porque as ligas você discute artigos científicos, você tem que apresentar seminários, vocês elaboram eventos científicos relacionados à área que vocês estão participando. Então, isso tudo também fortalece a sua formação. Participação de eventos científicos. Então, aquela iniciação científica que eu fiz, aquela participação, se não foi iniciação científica, mas eu participei e ajudei na coleta de dados de uma pesquisa, você angaria, né, esses dados para apresentar em eventos científicos. Projetos de extensão, do qual vocês colhem dados da população que vocês estão é, participando ali, né, ou reabilitando, ou promovendo orientações, ali esses dados também podem ser apresentados em congressos, em simpósios, em jornadas, e posteriormente vem a pós-graduação reforçando tudo isso novamente. E a gente vê então que algumas desses inícios aí, que vem da graduação, que fortalece ao longo dessa trajetória, nada mais, nada menos, você vai desenvolvendo a didática ativa. Porque muita gente fala assim, eu não sei explicar, né? Eu não sei ir lá na frente, eu tenho dificuldade, eu travo. Mas justamente esse é o processo, esse é o caminho. Você começar lá na graduação como aluno, e ali é o momento de errar, né? Ali é o momento de aprender, e você vai desenvolvendo essa didática ativa, uma oratória clara, com orientação do professor, que vai chamando vocês ao longo das apresentações, do que precisa ser melhorado, né? E a partir disso, vocês conseguirem ter a autonomia para lá na frente, durante essa trajetória, conseguir organizar os conteúdos didáticos das aulas, do qual você venha ministrar, ou da palestra que você venha a falar, né? Então, isso tudo é um processo que vem passo a passo. Eu mesmo tenho amigas, por exemplo, e colegas de formação que chegaram a falar: eu não quero a carreira acadêmica, eu não sirvo, eu não sei ser professora. Eu acho que ser professor é algo que é um dom, né? Como se fosse algo assim extraordinário. E aí, de repente, com a maturidade, com o passar dos anos, hoje ministram palestras, uma delas é professora, então a maturidade ajuda muito nessa reconstrução e nessa mudança pelas oportunidades, porque as oportunidades, pessoal, elas vão surgindo na nossa vida e cabe a nós se a gente quer ou não. Mas a partir de uma oportunidade de uma negativa, talvez a gente esteja deixando de olhar para um caminho que pode ser seguido, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz. E é importante a gente ir desenvolvendo isso ao longo do tempo, né? Porque, querendo ou não, isso abre muitas oportunidades. Com relação aos desafios e os mitos que existem por trás dessa trajetória acadêmica. Por exemplo, algumas pessoas falam: eu preciso abandonar a clínica para ser professor. E aí eu falo para vocês, muitos professores, inclusive eu, sigo atendendo, né? Hoje eu sou professora, igual eu falei para vocês, na parte noturna e na parte diurna eu trabalho e faço atendimento na clínica. E gosto muito porque eu acho que eu enriqueço as minhas aulas com as minhas experiências na clínica. Eu cresço demais com a associação entre a clínica e a teoria, né? A parte de pesquisa.
Outra coisa que se fala muito é que só é contratado quem publica muito. E muito é uma palavra intensa demais, né? Exige muito, a gente não sabe identificar o que seria muito, né? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: a publicação ela realmente ajuda. Só que você ter um network, uma didática e uma experiência prática também. Então, não é só a publicação, porque eu conheço muitos profissionais que têm um currículo muito enxuto, mas não tem a didática, não tem o networking. E isso, querendo ou não, na hora que você sai para o mercado de trabalho, faz muita diferença. E eu não estou falando só da trajetória acadêmica, mas de uma maneira geral. Eu não gosto de pesquisa. O fato de fazer pesquisa não me agrada. E aí eu falo para vocês que a docência, ela não é só pesquisa. A docência envolve a parte teórica, o conhecimento teórico sobre aquela área que você vai, ou aquela disciplina que você vai ministrar, mas ela requer muito a parte prática. O ensino, onde ele só é teórico, ele empobrece. Então, o fato de você ter um conhecimento prático, ele enriquece muito a aula e faz com que a sua aula seja muito melhor. Então, a pesquisa, sim, fortalece a sua carreira, abre oportunidades, de repente, para você prestar um concurso numa universidade pública, mas se isso não for o seu interesse, né, o fato de você já ter um networking e ter uma experiência prática e uma didática boa, você já consegue, muitas vezes, adentrar esse mercado de trabalho. E quais são os desafios dessa carreira acadêmica, né? Porque existem sim os desafios, não dá para a gente ser hipócrita em relação a isso, mas existe sim uma pressão por publicação, e aí vocês falam, mas você acabou de falar que a pesquisa não é o ponto inicial. Exatamente, mas aí tudo depende da onde você vai estar inserido. Algumas universidades, ok? Exigem sim que você publique. Essas universidades, muitas vezes, são universidades públicas, ok? No qual existe um programa de mestrado e doutorado, ou seja, de pós-graduação estrito sensu, do qual esse programa ele sobrevive por meio de publicações. Então, você tem sim essa pressão para fazer parte desse programa. Caso você não seja o professor que faça parte dos professores que fazem parte da pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, ok? Você provavelmente não vai sofrer com essa pressão. Carga horária de trabalho elevada. Isso sim, por que que ela é elevada? Porque a gente tem que levar trabalho para casa, né? O professor leva trabalho para casa, isso não é inegável, a gente tem que montar a aula, a gente tem que corrigir trabalho, a gente tem que elaborar prova, a gente tem que corrigir prova. Então, isso falando de uma universidade privada ou particular, do qual a gente trabalha só mesmo com a parte de elaboração de aulas, correção de provas e correções de trabalho. Se a gente orienta aluno, aí a gente tem a orientação, ok? Então, a gente tem os TCCs para corrigir, e aí isso independe se é universidade privada ou pública. E se for uma universidade do qual você está inserido dentro de um programa estrito sensu, como pesquisador, como mestrado e doutorado, você também tem que corrigir as dissertações de mestrado e doutorado naqueles alunos. Então, sim, você tem uma carga de trabalho elevada. A captação de recursos de pesquisa. Isso aqui é um ponto importante, porque a gente sabe que os laboratórios de pesquisa, quando eles são muito bem elaborados, ou seja, a gente tem equipamentos de última geração, isso demanda grana e recurso para que esses laboratórios eles sejam montados. Então, muitas universidades não têm esse recurso, né, para compra desses equipamentos, e isso não quer dizer
que seja porque são universidades privadas, não, isso acontece dentro das universidades públicas também, de ter uma restrição em relação ao recurso para investimento em pesquisa. Então, aquelas pesquisas muito elaboradas, com análises robustas de cinemática, cinética, às vezes a gente acaba pecando ali, fazendo pesquisas mais simples, mas não é um problema de fato, ok? Principalmente para quem não gosta de pesquisa. É, e a gente tem que fazer um equilíbrio entre ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé das universidades, né? Então, a gente tem que elaborar projetos de extensão ali para os alunos, a gente desenvolve pesquisa porque a gente tem os TCCs, né? Mesmo que a gente não esteja dentro de um programa estricto sensu, e a gente tem a parte de ensino, que são as elaborações das aulas, dos trabalhos e da dinâmica, ops, desculpa, gente, e da dinâmica ao longo do desenvolvimento daquela disciplina. Mas a gente tem também as recompensas. As recompensas estão relacionadas ao impacto na formação de novos profissionais. Então, o reconhecimento de um aluno, quando ele fala que ele aprendeu muito, que a aula foi ótima, isso dá para a gente uma satisfação muito grande, de reconhecimento pelo esforço e pelo tempo que você gastou ali nos desafios. Então, você vê essa compensação. Além disso, você contribui para o avanço e conhecimento, então a gente distribui conhecimentos, compartilhamos esses conhecimentos, a gente tem quem faz a parte de pesquisa e publicação, o reconhecimento da comunidade científica, então eles chamam a gente para palestrar, eles chamam a gente para fazer, dar cursos, ministrar cursos, ou mesmo dar aulas, né? Às vezes eles convidam para dar a aula. Isso aqui é super importante e a gente tem uma certa autonomia e flexibilidade também com relação às aulas, porque, por exemplo, eu dou aula à noite, certo? Então eu teria o período da manhã e a tarde toda para trabalhar com outras coisas. Assim como se eu tivesse dentro de uma universidade pública, eu não dou aula todos os dias, então eu tenho esse tempo e essa flexibilidade, essa autonomia para desenvolver pesquisas, tem esse incentivo para pesquisa. Então, a gente consegue essa flexibilidade, ok? A gente vai, trabalhando de acordo com as nossas possibilidades. E aí, uma pergunta que vocês poderiam fazer para mim, né? Como começar hoje? Se vocês fossem começar hoje, o que eu falo para vocês, se vocês ainda estiverem na graduação, eu sugiro que vocês busquem os grupos de pesquisas das universidades ali que vocês estão inseridos, na sua área, na área que vocês têm afinidade, que vocês sejam pessoas ativas, alunos ativos, proativos, que participem das ligas acadêmicas, que ministram ou organizam os mini cursos para vocês, inclusive, fazerem networks com os profissionais que vão dar esses mini cursos, que vocês participem de eventos científicos como apresentador do trabalho que vocês desenvolveram durante a iniciação científica, que vocês planejem de forma bem clara a pós-graduação, lato sensu ou residência que vocês querem fazer com relação àquela área. Eu acho muito importante quando a pessoa ela passa por uma residência, ao invés dela entrar no mestrado logo de cara, isso enriquece a formação acadêmica, e que vocês planejem também a pós-graduação estrito sensu de vocês, porque a pós-graduação estrito sensu é justamente onde você vai fazer o seu mestrado e o seu doutorado. Muitas vezes a gente precisa de uma logística, né? Que ela seja perto da minha cidade ou que ela seja na minha cidade, que eu possa, às vezes, ter bolsas de incentivo à pesquisa. Isso tudo é importante. Que vocês conheçam o orientador de vocês, que vocês saibam se o orientador de vocês ele faz a pesquisa na área que vocês gostariam de fazer. Então, isso tudo
é muito importante para que vocês comecem hoje. E aí fica aquela pergunta: isso realmente é um diferencial? Eu falei para vocês no início da palestra que isso joga o currículo de vocês para cima. E esse estudo aqui, publicado em 2023, ele vem para responder justamente essa pergunta, porque ele observou as competências clínicas dos fisioterapeutas e a responsabilidade de trabalho daqueles que fizeram com e sem um treinamento pós-profissional. Esse treinamento pós-profissional estava relacionado à residência, a algum curso de especialização, e eles perceberam que os fisioterapeutas que fizeram um treinamento pós-profissional, ou seja, uma residência, uma especialização, eles eram mais e desenvolveram mais as suas competências clínicas, certo? E dedicavam mais tempo à parte de ensino, de pesquisa, de mentorias, do que aqueles profissionais que não tiveram um treinamento pós-profissional, que seriam as especializações, ou mesmo as residências, porque eles gastavam mais tempo com os pacientes deles e não tinham tanto essa possibilidade ou outras possibilidades de trabalho. E quando a gente fala sobre a inserção desse profissional no mercado de trabalho, porque às vezes pode ser uma pergunta de vocês, né? Mas como é a abertura do mercado de trabalho para a gente? Como que eu me insiro a isso? E aí a gente tem uma possibilidade onde a gente pode trabalhar na educação, onde a maioria dos profissionais da área 21 estão inseridos, né? Então, quem faz mestrado e doutorado muitas vezes vão mesmo para a graduação ou para o ensino superior, para a educação, mas alguns também estão na parte administrativa pública de defesa e seguridade social. E aí a gente tem os concursos públicos que contam muito quando a gente tem uma titulação de mestrado e doutorado, é como se fosse uma progressão de carreira, assim como a gente tem em saúde e serviços sociais, tá? E outros serviços coletivos que são a menor parte dessa amostra, né? Então, se a gente for pensar, realmente a maioria vai para a educação e outros estão subdivididos aí entre as áreas. Então, Lívia, eu vou fazer um mestrado, mas eu não quero seguir a carreira acadêmica. Não tem problema. Se você prestar um concurso, ou mesmo dentro da sua empresa, talvez isso seja uma progressão acadêmica, né? Eu cheguei a trabalhar numa clínica aqui em Uberlândia, do qual o profissional iria ganhando mais a, a porcentagem de pagamento, né, de salário, ele era aumentado à medida que aquele profissional ele ia investindo na sua titulação, né, na sua formação como profissional. Então, se ele tinha uma especialização, ele ganhava tantos por cento. Se ele fazia um mestrado, ele ganhava outros por cento, e assim por diante. Então, tem, às vezes, essas dinâmicas dentro das clínicas também, tá? A inserção no mercado de trabalho, obviamente, como docente, vai estar relacionado muito a algumas áreas, onde essas áreas estão relacionadas a uma maior quantidade de ensinos, né, de instituições de ensino superior. Aqui a gente vê que, por exemplo, a região sudeste, onde nós estamos, tanto eu em Minas, quanto vocês aí em São Paulo, ou se tiver algum outro de alguma outra região, a gente pode perceber que aqui, considerando que a gente está falando de Sonaf São Paulo, pode ser que a maioria seja do estado de São Paulo, aqui é onde está a maior parte das universidades. Isso aqui de uma informação de dados de pesquisa pela CAPES, tá? De 2017, já pode ter aumentado um pouco esse número, então a maior parte está concentrada aqui, e é onde a gente vê que existem as maiores oportunidades de contratação. Então, nós podemos ver que na região amarela, né, onde está o amarelo, são aonde tem uma grande, né, densidade de instituições de ensino superior e provavelmente maior capacidade de contratação. São Paulo, né, e região ali próxima à capital tem e está concentrado a maior parte delas, né? Muito alto, a gente pode ver. Então, existe uma grande
possibilidade de contratação nessas regiões. Isso, quando a gente coloca em números, a gente percebe então que a região Sudeste, em universidades privadas, ela contempla 134, isso para curso de fisioterapia, ok? E instituições públicas estão concentradas 11 na região Sudeste, 10 na região Sul e 11 na região Nordeste. Provavelmente, essas são as regiões onde mais vão abrir concursos públicos para docentes efetivos, né? O que é uma outra oportunidade. Mas vocês poderiam me falar, Lívia, eu já sou formado, eu já tenho uma carreira profissional, eu já sou clínico, ou eu já estou inserido dentro de um clube, será que ainda dá tempo? Por onde eu posso começar? E eu falo para vocês, e acredito que a maioria de vocês já tenha visto esse vídeo, onde justamente um coreógrafo e acrobata francês desenvolveu para falar que o sucesso ele não é linear, né? Assim como a nossa formação acadêmica, a nossa trajetória profissional, ela também não é linear. Então, a gente pode começar várias vezes e recomeçar várias vezes, né, da onde a gente parou. Então, se eu hoje tenho uma carreira, mas eu gostaria de abrir o meu leque, entender e abranger outras possibilidades, por que não começar agora e fazer, né, ou ter uma outra oportunidade ou possibilidade? E aí eu falo justamente da minha trajetória acadêmica, que eu comecei lá em 2007 com a minha formação, eu fiz a minha especialização em 2008, aí em 2012 eu defendi o mestrado e tive um ano sabático, porque esse ano sabático, por exemplo, foi um ano onde o meu orientador, que era um professor colaborador da UFSCar, ele é da USP São Paulo, e ele desvinculou da UFSCar e queria que eu fosse para São Paulo fazer o doutorado. Só que eu iria mudar o público que eu estava trabalhando, eu ia ter que mudar um pouco a área, e aí eu pensei, fiquei pensando se eu iria para São Paulo, mas devido ao custo de vida e eu não tinha condições na época, eu optei por ficar pensando o que eu ia fazer. Nesse período, eu retornei ao UFSCar, fiz um treinamento técnico aqui, tá? Em 2013, fui para um laboratório de pesquisa lá com a professora Paula Camargo, aprender com ela sobre ombro, sobre a população que ela estava estudando, e a partir disso eu fiz o meu doutorado. Em 2017, eu peguei o título de doutora. Nesse mesmo período onde eu comecei o doutorado e que eu estava desenvolvendo a pesquisa, eu passei na UFO como professora substituta. Em 2015, eu tive a minha primeira experiência docente como professora substituta, e foi uma oportunidade que eu achei muito importante, e depois disso, defendi o doutorado. Quando a minha experiência acabou, né? Eu fui e passei no processo seletivo da UFMG, só que só em 2019. Nesse período, de 2017 a 2018, eu desenvolvi uma parte clínica minha por meio dos cursos que eu havia feito de terapia manual, e eu quis fazer atendimento em Franca, que é da cidade onde eu nasci e me formei. E quando eu passei no pós-doc, né, lá na UFMG, eu fiz o ano de 2019 e teve o nosso querido caos mundial com a Covid-19, né, no qual a gente parou tudo. Então, eu tive que voltar para Franca, e a partir de 2021 que eu tive uma fluidez melhor na minha carreira docente. Eu voltei para Uberlândia como professora visitante, terminei o contrato, porque visitante, assim como substituto, é um concurso temporário,
E nesse período que eu terminei, eu quis explorar justamente a carreira de clínica, né? Algo que eu sonhava lá na formação, mas eu também gostava muito da carreira acadêmica, tinha essa pretensão e incentivo dos meus pais também para fazer mestrado e doutorado, que fluiu muito bem. Mas eu também gosto muito de atender e queria colocar em prática toda a minha formação complementar em terapia manual, que foi sendo desenvolvida ao longo desse tempo, e por isso eu falo para vocês, hoje eu estou na clínica, estou também como docente, e eu posso dizer que, por experiência própria, que, assim, a trajetória profissional não é linear, de fato, né? A gente vai mudando e adaptando de acordo com as oportunidades. Mas eu posso dizer para vocês que, graças a essas formações, hoje eu tenho um leque de possibilidades. Hoje eu posso ser concursada, hoje eu posso trabalhar numa empresa particular, eu posso ser a minha própria chefe, né, como empreendedora. Então, a gente tem um leque de possibilidades. E o que eu quero trazer para vocês e deixar de mensagem é que tudo que a gente aprende na quadra, e aí eu quero voltar, né, essa parte quadra, é, pode ser várias coisas dentro do estágio, dentro da nossa trajetória acadêmica, ela se transforma, ela pode transformar vidas na cátedra, ou seja, quando a gente pega a carreira docente, a cadeira, né, professoral. E o seu conhecimento só cresce quando ele é compartilhado, porque você precisa estudar para compartilhar. Então, à medida que você estuda, você angaria mais conhecimento. E fica aqui, então, o meu muito obrigado por vocês estarem ainda aqui me ouvindo e participando dessa palestra. Agradecer, Henrique. A gente pode agora abrir perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Se você colocar no chat, quer abrir o microfone e fazer a pergunta direto para a Lívia, tenha vontade. Já Vi que alguns de tem vocês, interesse, né? vi que alguns deles falaram, né, que É, eles são acadêmicos ainda, então sim. pessoal, vocês que são acadêmicos, aproveitem as oportunidades que as universidades oferecem, né? Igual eu falei, vocês estão na janela de ouro agora. Esse é o momento para vocês aprenderem o máximo que for possível. Quer falar? Pode abrir o microfone, pessoal. Tá liberado aí. Então, eu acho que acredito que ninguém, né, tenha pergunta. Tá. Bom, excelente a palestra, eu gostei muito, Lívia. Eu, logo que eu me formei, me chamaram até para dar aula na faculdade que eu me formei. Mas é aquilo que você falou, mas eu não sei se eu sei falar muito bem, eu gosto mais da prática, eu não sei falar muito da parte teórica, e acabei deixando passar a oportunidade na época, né? Hoje, com a Sonata, eu tenho aprendido a falar melhor aqui, a falar, dando algumas palestras, né? Eu acho que tem muito interessante juntar esse lado acadêmico, o lado clínico, como você faz, é muito legal. Muito esclarecedora a sua palestra, muito boa. Sim, muito obrigada. Eu espero que eu possa ter ajudado muitos de vocês aí que estão, né, ou já formados ou em formação, e que vocês possam aproveitar ao máximo. Eu sei que eu, como professora, principalmente de universidade privada, eu percebo que os alunos têm uma certa dificuldade em aceitar esses projetos de extensão, que muitas vezes eles precisam participar. E muitos veem isso como forma negativa, mas na verdade isso é o suprassumo, assim, é um início, é o pontapé, porque é a partir disso que as coisas começam a acontecer. Então,
A graduação, ela não é simplesmente você cumprir a carga horária da disciplina e fazer o que tem que ser feito. A graduação, ela é a parte principal aí da sua formação como profissional. Então, é super importante que vocês participem de tudo que ela ofereça. Não sei se aparece no compartilhamento na tela, aparece alguma coisa? Aparece. Aparece? Só para eu falar rapidinho alguns detalhes. Nossa reunião presencial aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo aqui, então, a gente vai ter a doutora Mariana, uma médica, né, para falar com a gente lá na sede do prefeito, né, sobre deficiência energética relativa no esporte. Tema bem interessante aí. Todos estão convidados aí para participar conosco, tá? Terapeuta do esporte, Congresso. atende na sua clínica os atletas mas e quer saber das novidades da área, então não perca o nosso congresso da SUNAF, Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que se realizará no próximo mês de outubro em Brasília. Você vai perder essa oportunidade? As inscrições já estão, a inscrição já estão aqui no terceiro lote, tá, pessoal? Vai ter vários simpósios, o seu de esportes de luta, né? Que você vai estar no simpósio? Não lembro agora. Não, esse infelizmente eu não vou estar. Então, tá. Eu acho que você era da comissão, me confundiu, desculpa. Nós temos Não, vários. eu sou da comissão de esportes de Ah, combate, mas eu não vou participar do simpósio em si. tá, A entendi. gente está só na parte de elaboração mesmo, dos convidados e tudo mais. Além do simpósio de lutas, tem de futebol, de esportes overheads, saúde, atividade física, vários esportes bem interessantes ali para os simpósios, né? Vários palestrantes internacionais, os fóruns, mesmo de debate durante o congresso em si, né? E já tem mais de 1.300 inscritos no congresso. Então, é muito bom esse congresso. Vale muito a pena. Desde que eu entrei na Sonaf, eu participo, né? Então, todos estão convidados. Que deve ser de 15 a 18 de outubro, lá em Brasília. Bom, é isso. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a Lívia pela sua disposição. Vim aqui no feriado, está aqui com a gente. Gostei muito da palestra. Muito obrigado aí por estar com a gente nesse dia. Imaginei, eu que agradeço o convite, agradeço a todos que permaneceram e sempre que precisar, eu estou à disposição. Aqui em Minas, infelizmente, não é feriado, a gente está trabalhando normal, mas está valendo. Valeu muito. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.